Corinthians tomou aí o transfer ban da FIFA, está impedido de contratar e registrar jogadores no BID. E se não pagar esse valor milionário de Félix Torres, corre o risco de ficar várias janelas sem contratar. Mano e Lelê vai trazer mais informações sobre isso. E de acordo com o Mano, trouxe uma ótima notícia aí de que a diretoria do Timão vai resolver isso rápido. Uma bela grana aí pra cair nos cofres do Corinthians e pode ser que nos próximos dias a gente já tenha alguma solução. Vamos ver as informações do Mano e Lelê, se inscreva aí no canal. Fortaleça com o like de sempre, eu sou o Luan, bora pro vídeo. Falaram que ia demorar um pouco pra entrar o negócio. Não, já entrou. Lá. Tem mais dois porque o prazo era dia 11. Tem mais dois ainda, hein? Tem o do Rojas pra do Rojas estourar. E tem mais um de outro jogador. Do Garro. É, do Garro e do Somando Rojas. o do Rojas e o do Félix Torres, que já estourou aí com o Santos Laguna, já dá 73 milhões. Nossa. Não, então, do Garro, E eu ainda tenho as tem mais contas, o Garro e do Rojas são 65 milhões. Né? Mas essa que vocês têm hoje são 33 milhões. Quase 100 pau só de quase transfer 100 pau ban. só de transfer ban. Então vamos lá, o Corinthians, né? Sofreu o transfer ban aí por... Como que é? O quê? Eu não sou banco pra querer guardar dinheiro. Eu quero é título. Isso. É humano, Dá mas seus é fato. pulos aí, Duílio. Dá seus pulos aí, Andrés. Mas, ô Trica, por mais que vocês estejam tentando fazer uma tempestade no copo d'água, pura e simplesmente o Corinthians entrando em acordo com o Santos Laguna e protocolando isso na FIFA, automaticamente já cai o transfer ban. Ou o Corinthians pagando na íntegra o que já deve, cai o transfer ban. O transfer ban, Sombra, de verdade, eu acho que até poderia mudar esse tipo de conduta do que é o transfer ban. Porque, por exemplo, o que eu acabei de citar aqui é o que acontece. Se o Corinthians pagar o que deve ou entrar no acordo e protocolar isso com a assinatura do Santos Laguna, automaticamente já é como se fosse um Pix. Beleza, já tá liberado para continuar contratando quem quiser. Mas eu acho que a partir do momento que você vai para um transfer ban, eu acho que isso daí, Motinha, deveria ter uma sanção independentemente de você entrar em acordo, de você pagar. Caiu no transfer ban, tem que ter um pagamento, tem que ter no mínimo, multa. uma pena de uma janela. Não, uma multa não, tem que ter pelo menos o banimento de uma janela. Se não, só para esclarecer, se não pagar, São duas janelas. São três janelas. São três. Fora essa, mais duas, né? E o Corinthians tem que exato. pagar agora, e tá tentando um acordo com o Santos Laguna, de 33 milhões e meio. Então ele vai ter que resolver, vai pagar como? E diz que lá tá difícil as negociações, né, mano? Os caras já estão por aqui com... Já estavam, né, com a questão do Augusto ali, Vai porque o querer Augusto um dinheiro, né? prometeu, Tava o não WhatsApp pagou. sem foto, os caras mandavam A não ser WhatsApp que o sem cara foto. aceita, tipo, uma entrada. do Riquinho. Não dá pra pedir Mas, ô pro Mota, de Memphis? verdade, você não ficaria de saco cheio de negociar com picareta? Claro. Então, Você não ficaria de saco cheio de negociar com sem vergonha? Porque é isso que o Corinthians é hoje na praça. O Corinthians é um time sem vergonha. A verdade é essa. Infelizmente, o Corinthians hoje é uma instituição que não passa a menor credibilidade no mercado. E o cara, quando vai, o presidente do Santos Laguna, você acha que o cara não tá sabendo que tá lá o Tadjeres entrando lá na justiça contra o Corinthians, que tem lá o time do Rojas lá entrando na justiça contra o Corinthians, e esses dois times não estão pagando? Aí ele abre, por exemplo, o Globo Esporte, aqui ele vê o presidente do Cuiabá metendo pau. Então, O Argentino Júnior, que tinha Motinha, falado bastante. Exato. Então, Lele, isso aí acaba desonrando a credibilidade de quem já não tinha. Isso daí para a instituição Corinthians, que infelizmente acaba sendo manchada por causa de atitudes de picaretas que estão lá. e vai ter que resolver, né? Eu vivi. Vamos, vocês querem falar do jogo? Não, e assim, só a questão que, pra sorte, entre aspas, dessa gestão que assumiu agora, ainda deu tempo de registrar o Vitinho, né? Que foi contratado Por isso que eles agora. correram, né? Então, assim, registrou o Vitinho e caiu o transfer ban ali, né? Eles correram por causa disso, eles estavam com medo de pelo não menos desse isso, mas o Vitinho já não já corre apareceu esse até problema. bidou, já bidou. Só pra informar, mano, o jogo dia 27 de agosto, primeiro jogo, segundo jogo, 11 de setembro, né? Primeiro lá na Arena da Baixada. 11 de setembro? 11 de setembro. Que data, mais um desastre. Decide em Itaquera. Que legal, hein? Mas vai um avião lá no avião do Petralha. Atlético, né? Petralha, o avião do Atlético. Próximo jogo, o Corinthians perdeu 3 jogadores, né? O Kaká, Angileri e o Romero. E aí? Kaká, terceiro amarelo, o Angileri, terceiro amarelo e o Romero, vermelho, né? Contra o Bahia, né? Sabadão, 9 horas da noite, com transmissão aqui, Energia em Campo. Vamos lá, Jogo mito. difícil, apesar Ceni. de ser em casa, mas é mais um jogo difícil. Um time que tá brigando, E o inclusive, Bahia, lá em cima na tabela. Bahia Um bem. time bem organizadinho ali, do Rogério Ceni. E
Rapaz. Eu acho que o Marcão tem que Mas, Já ô, Lelê, tinha só com relação à lesões. expulsão do Romero, Superman. essa expulsão do Romero aí, apesar de eu achar que não era pra vermelho, mas você não pode ficar atribuindo ao árbitro uma responsabilidade que tem que ser sua. Burro, jogador burro. O cara que faz isso aí pra mim é burro. O cara vai lá e dá um empurrão nas costas do adversário. Ah, mas não era pra cartão vermelho. É questão de critério. Rigor Eu do acho que árbitro, era. enfim. A gente sabe que esse árbitro também é horroroso e não dá pra exigir que ele tenha talvez aí uma colher de chá com relação ao Romero. Mas o Romero, sabendo a porcaria de futebol que o Thales Magno tem apresentado, no próximo jogo com certeza ele seria titular. Porque eu vou te falar, Lelê, esse Thales Magno e o Bidon, que são os dois substitutos imediatos aí, tanto do Memphis quanto do Carrídio, cara, na boa, mano. Eu sei que esse Bidon aí tem um monte de corintiano que acha que ele é craque, que ele é isso, que ele é aquilo, mas toda oportunidade que esse moleque tem, se eu não me engano, ele até marcou um golaço, foi contra o Grêmio, Lelê, me ajuda aí depois, de fora da área, foi uma paulada, se eu não me engano, foi contra o Grêmio. Mas fraco, velho, fraco. Esse moleque, ele parece um pato, ele não nada bem, ele não corre bem e ele não voa bem. Ele não faz nada bem. Se ele tá jogando de meia, ele não articula. Se ele tá jogando de segundo volante, ele não é aquele cara marcador e que toma a bola. Então eu não sei o que esse moleque faz em campo. Ele pega a bola e toca de lado ou toca pra trás. Parece que tá jogando rugby, mano. Mas te falar, Lelê, eu tô meio de saco cheio desses moleque aí. Pra mim, o Dieguinho entrou bem ontem de novo. É um moleque que tem que ser um pouco mais trabalhado, não dá pra exigir nada dele. Mas esse Bidon já dá pra ser cobrado, mano. Como já dava pra cobrar do tal do Léo Maná também, que foi emprestado agora também. Não tem que ficar passando pano pra esses moleque ruim de bola, não, mano. E esse Thales Magno também é outra tranqueira, mano. Outro jogo, Lelê, que esse maluco entra em campo e desfila, velho. Não joga porra nenhuma. O auge- Esses caras também precisam se cobrar um pouco No mais. Vasco ele foi bem, hein? Foi. Puxa vida, também. Mas o auge do Corinthians no jogo ontem, o melhor momento do Corinthians no jogo foi quando o Dorival tirou o Thales Magno de campo. Foi Vou fazer a torcida mais aplaudiu. Uma pergunta, prometo ser breve. Quintino, vai lá. Transfer ban que tá pra sair não pode ser útil ao Corinthians? Vocês vão entender por quê. Útil? Vocês vão entender Pra não por quê. trazer mais bagre. O Dorival, ele quer reforços. Ele já falou, ele quer reforços. Lógico, o time é ruim. Corinthians não tem dinheiro. Que melhor maneira do que chegar pro técnico e falar, puta, eu não vou trazer reforços? Porque nós tomamos um transfer ban, não temos como pagar 30 e tantos milhões do cara, mais 50, mais isso, mais aquilo. Olha, Dorival, o dinheiro que a gente queria utilizar para contratar jogador seria o dinheiro para sair do transfer ban, não dá. O transfer ban não pode cair do céu aí não pro Corinthians para não ter que satisfazer as vontades do treinador? Mas, Mano e Sombra, eu acho que é uma briga boa, viu? É uma briga boa você decidir o que é pior. Olhar pro banco e ver as opções ninguém, que o Corinthians tem no banco que não tem ou ninguém. no mercado que o Corinthians poderia trazer. Porque assim, realmente não tem. O elenco é curto, tem só os 11 ali. Quando precisa começar a substituir, é um Deus nos acuda, Sombra. Né? O Corinthians não tem quase que opções. Tá tendo que colocar os moleques da base ali, Dieguinho, né? O Kaique e tudo mais, Guinegão, por conta disso. E aí, acho que... E mesmo se você fosse pro mercado, é isso que o Sombra falou. Você não tem dinheiro, então você não vai contratar jogador que chega com moral. É aquela opção de mercado, aqueles caras que a gente não sabe como é que chega, mas ainda assim, pode ser que conseguisse achar alguma coisa melhor do que tem aqui, Vamos né, mano? alegrar o ambiente? Transfer ban está ativo dentro do Corinthians. A expectativa aí é que a diretoria resolva, né? Tem um dinheiro da Nike para entrar esse mês, em agosto, né? Tem 50 milhões de adiantamento. Seria 100 milhões, 50 milhões agora em agosto, aí 25 milhões no primeiro semestre do ano que vem, 25 milhões no segundo semestre do ano que vem. Então esses 50 milhões, querendo ou não, ajudaria a pagar esse valor do Félix Torres, se for a intenção deles realmente sair desse transfer ban. Como eu disse, o clube está se movimentando no mercado, né? A gente vê informações aí de jogadores sendo oferecidos, o Corinthians conversando com um, conversando com outro, até agora só fechou com o Vitinho. Mas a intenção sim era trazer mais jogadores, inclusive você vê que o Corinthians está liberando jogadores. Liberando o Léo Maná, liberou o Alex Santana, Igor Coronado, entre outros aí. Então a intenção é enxugar a folha e assim trazer outros jogadores para ver se dá certo no lugar daqueles que não deram certo com a camisa do Corinthians. Expectativa é desse Pix aí cair para a FIFA e como o Mano falou, caindo, resolveria isso rapidinho.
Mas é aquela, se não pagar, corre o risco de ficar 3 janelas sem poder contratar. Corinthians encara o Bahia nesse sábado. Vamos ver se o Dorival vai mandar de novo o time titular ou o time reserva, porque depois que o titular mostrou como só sabe jogar clássico, jogo que vale realmente, jogo que tem altas e grandes transmissões pelo Brasil, né, que muita gente vai assistir, jogos importantes, não querem jogar qualquer jogo, às vezes é melhor até colocar o time reserva, né, porque para passar o vexame que passou, pior vai ser se for dentro de casa. Então a gente na expectativa dessa escalação. Hoje é terça-feira, mas na quinta, sexta aí começa a sair algumas coisas da provável escalação do Coringão. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!